Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que bom poder estar aqui na sua companhia em mais um final de semana. O nosso Mundo da Criança chega para falar hoje sobre um assunto muito importante. Criança com sangue nas fezes. O que isso significa, né? O que quer dizer? E o professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior vem trazer essa boa informação para a gente hoje aqui no Mundo da Criança. E, aliás, ele já está aqui para conduzir esse programa brilhantemente. Diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Mais uma sexta-feira e com muita honra, com muito prazer, aproveitando esta oportunidade que o Canal 4 nos dá, aqui estamos mais uma vez para falar sobre criança. Para falar sobre saúde dos nossos filhos, saúde que envolve a prevenção, que envolve alguma orientação diagnóstica ou alguma dica de tratamento. Mas é com muito prazer, Marcos, que mais uma vez eu te agradeço pela tua presença aqui junto com a gente para falarmos sobre essas situações que envolvem os nossos filhos. Isso é de muito prazer realmente. E hoje, como você muito bem anunciou, nós vamos falar sobre um sintoma que eu percebo, mas preocupa muito, Marcos, as mães. Sempre que isso acontece, a mãe chega para a gente muito aflita e muito preocupada. E não é para menos. É esse aspecto de sangue nas fezes. Criança com sangue nas fezes. Qual o significado? Então a gente quer abordar esse tema hoje, para trazer um pouquinho assim de orientação. Se acontecer, esperamos que não aconteça, mas se acontecer, você sabe aonde você está pisando, o que está acontecendo com a criança e quais as implicações que nós temos quando a gente olha uma fralda e vê sangue nas fezes. Quando a gente vai ao vaso de uma criança maior que acabou de evacuar e você encontra lá sangue no vaso. Quando você faz uma higiene na criança e o papel higiênico fica sujo de sangue. Então, nessas situações as mais variadas possíveis, a gente tem uma orientaçãozinha para dar e vamos conversar sobre isso neste programa desta noite, nessa sexta-feira. Mas antes que a gente possa falar sobre o tema, Marcos, é amanhã. O que é amanhã? Amanhã é a festa retrô, né? Então, amanhã, sábado, lá no Golden Palace, uma senhora festa, uma festa bem legal para recordarmos as músicas do passado, aí dos anos 60, 70. Marcos, você vai se deliciar com isso, é mais ou menos da sua época, do seu tempo, e isso vai, eu tenho certeza também, de muitos papais e vovós que estão nos assistindo. Então você que quer apoiar o Projeto Amor de Criança, tanta gente pergunta como apoiar, Francisco? E aí está uma oportunidade de você comprar uma mesa ou aí uma cadeira e fazer, estar lá presente. Tem várias opções para que você possa estar junto, aproveitando essa festa e, ao mesmo tempo, servindo as crianças que têm um acometimento neurológico do Projeto Amor de Criança. Projeto que vocês sabem acontece lá na Universidade de Marília, universidade que hospeda esse projeto, dá toda a assistência, mas que precisa do apoio. São todas crianças do Sistema Único de Saúde. Também nós usamos muito as possibilidades diagnósticas e terapêuticas que o SUS oferece. Mas há algumas coisas que são crianças muito graves que a gente precisa de uma receita a mais. E essas oportunidades que os nossos queridos amigos voluntários oferecem, a gente agradece muito. Agradecemos a todo o pessoal do Rotary Club que tem apoiado o projeto e que mais uma vez, nessa festa retrô, eles estão juntos, estão aí vendendo, provocando fato, pedindo realmente para você estar presente. E o IACE, o Instituto Amigo da Criança Especial, presidido pelo Daniel Spila, que lidera esse trabalho juntamente com o Matheus, Marcelo e toda uma equipe de voluntários assim extraordinária. A gente aproveita, Marcos, como somos aquele que demos o start na coordenação do Projeto Amor de Criança,
para agradecer mais uma vez. Esse projeto deve muito à sociedade, esse projeto tem tudo a ver com a confiança que a sociedade tem dado e tem apoiado e tem sentido que tem sentido realmente cuidar de uma criança com paralisia cerebral. As necessidades são muitas, não só a doença, mas o aspecto familiar, o aspecto socioeconômico, e aí é uma oportunidade grande para ajudar. Portanto, eu deixo aqui de coração o meu agradecimento mais uma vez a toda essa sociedade, ao Daniel e a todos os voluntários, ao Rotary Club, Pedro Lobo e toda a sua equipe, o Dala e mais o Dr. Jurandir, a sua esposa, que assim, de uma maneira assim, bem fiel, sabe, Marcos? Vestindo realmente a camisa do projeto, tem trabalhado para esse show ser um sucesso. Falta você ir. Você aí que está nos assistindo, olha, eu poderia estar lá presente também, vai ser legal. Então, olha, não perca essa chance. Liga lá para o Daniel, vê os contatos necessários e faz um telefonema aí e reserva a sua mesa, o seu lugar. A gente agradece a você também. Mas vamos voltar a falar sobre o nosso tema de hoje. E aí nós estamos mencionando que o que a gente faz, o que a mamãe faz, o que ela pensa, o papai, quando vê sangue nas fezes de criança. E aí a gente tem algumas situações que, de uma maneira didática, Marcos, nós vamos dividir essa orientação, essa conversa nossa aqui, bem simples, bem informal, mas lembrando que o sistema digestivo tem lá o esôfago, que vem aqui desde a faringe, né? Então depois vem o estômago, depois vem até aqui em amarelo o intestino delgado, depois você tem o intestino grosso que termina lá no ânus, né? E aí, dependendo do lugar que sangra, Marcos, dependendo do órgão doente, a gente tem um sintoma, tem uma manifestação, e é claro, tem uma gravidade. Além do sistema digestivo que nós comentamos, que é o tubo digestivo, realmente é um tubo, começa um tubo lá no esôfago e termina aqui um tubo aqui no ânus. Mas nós temos o fígado, nós temos o pâncreas, a vesícula, né? Tudo isso faz parte do sistema digestivo. E dependendo, como a gente está falando sobre sangue nas fezes, como é que a gente pode encontrar quando sangra aqui em cima ou sangra aqui embaixo? É isso que a gente vai abordar de uma maneira didática, alertando você para, se isso ocorrer, eu espero, claro, que não aconteça, mas se ocorrer, você sabe o que está acontecendo e qual parte do intestino que pode estar sangrando e em que situações. Por que isso, Marcos? Porque a gente observa que algumas vezes as mães se sentem assim, surpreendidos com aquilo. E essa surpresa, ela mexe com o coração da mãe, traz uma preocupação. Eu tenho certeza que fica à noite sem dormir, pensando o que vai acontecer. E algumas vezes a situação é grave, a situação é muito importante. Se você tem algum sangramento, por exemplo, e de repente você vê o seu filho com vômito de sangue, está errado isso, né? E quando tem o sistema digestivo sangrando, que pode provocar vômito, é em grande quantidade. Não é esse vômito que às vezes, não é esse sangue que às vezes a criança faz um pouquinho de esforço para ter um vômito ou para ter uma tosse, ou isso raspa a garganta e isso sai uma estria de sangue. Não estou me referindo a isso. O que assusta realmente a mamãe, o papai, é quando você tem um vômito. Mas isso acontece? Acontece, a gente já viveu muito isso e a surpresa da mãe e o desespero é muito grande. Então, é isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com muito mais no Mundo da Criança. Não saia daí. Até já. Na
Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Tudo o que é vida começa aqui, na terra, no ar, na água. Cuidar da natureza é cuidar da nossa saúde, é respirar melhor, viver melhor, sentir melhor. Quando protegemos o meio ambiente, estamos protegendo o nosso futuro e o de todos que amamos. Porque o cuidado com a vida começa pelo cuidado com o meio ambiente. Aqui tem Unimed. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no todo momento. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Olha só, a gente está de volta aqui nesse segundo bloco do Mundo da Criança para falar desse assunto extremamente importante, que é esse sinal aí, o sangue, né, nas fezes da criança. O que isso significa? Diga lá, doutor Francisco, que já está aqui. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco, e nós encerramos o primeiro bloco com essa figura, mostrando as partes do sistema digestivo. Hoje não é mais sistema digestivo, é sistema digestório. Falamos do esôfago, estômago, intestino delgado, intestino fino, intestino grosso, fígado, pâncreas, vesículas, etc. Mas o nosso tema é sangue nas fezes, né? O que acontece? O que acontece quando a mãe observa isso, né? Olha aqui, Marcos, isso aqui é sangue, né? Aqui está o bumbum da menininha, certo? E ela está evacuando sangue. E, na verdade, é um sangue digerido, né? Isso chama melena, né? Então, quando você vê umas fezes pretas, é de livro a comparação que eu vou fazer. Quando você tem umas fezes escuras dessa, umas fezes pretas dessa, você lembra uma borra de café, né? Então aquele café, Marcos, que você gosta de fazer, que é a parte preta que fica depois que você coa o café e tal, você vai jogar fora, é exatamente semelhante a isso que é umas fezes chamadas de melena. Olha, então pode aparecer um sangue, Francisco, que não é só o sangue vermelho. Nós vamos falar do sangue vermelho, que é o chamado sangue vivo, mas a gente pode ter esse sangue digerido.
Então, quando o sangue é digerido, obrigatoriamente, vou voltar aqui um pouquinho para mostrar o sangue digerido, ou ele veio do esôfago, ou veio do estômago, ou do intestino delgado. Porque é no estômago e no intestino delgado que ocorre a digestão. Então, se você sangrar aqui em cima, as fezes vão aparecer pretas porque vai haver digestão desse sangue. Esse sangue vai ser um sangue digerido e ele vai ficar escuro, né? Então, quando você sangra dessa maneira, com essas fezes escuras, você tem um sangramento aqui em cima, como nós vamos mostrar. Então, isso chama melena. Está aqui, olha. Mais claro aqui isso que nós queremos mostrar. Nós temos o esôfago, certo? O estômago e o intestino delgado. Então, melena tem a ver com sangramento alto. Então, a mamãe já pode, assim, acho que até é possível mesmo, para a simplicidade dos pais, entender, peraí, cor de fezes escura, não imaginei que fosse sangue. Então, as fezes escuras pode ser um significado de algum sangramento que a gente chama um sangramento alto, um sangramento do tubo digestivo alto, esôfago, ou estômago, ou intestino delgado. Repetindo, porque esse sangue que ocorre, ele é digerido. Então as fezes vão ficar desta cor. Aqui o bumbum de uma criança, de uma menininha, né? E mostrando uma evacuação com sangue. O que a gente tem nisso? A gente pode ter um sangramento, Marco, quando isso acontece, em geral é um sangramento em pequena quantidade, né? Mas, porque se for em grande quantidade, se o esôfago sangrar em grande quantidade, ou o estômago, a criança vai ter vômito de sangue junto. Quando acontece só isso, você tem um sangramento que não é de muita, mas é claro que não é desprezível, tá? Não é desprezível. Mas isso acontece então quando esse sangramento ocorre aqui em cima. E nessa figura da criança aqui, olha, nós temos assim, nós falamos do esôfago, do intestino e do estômago, que podem ter qualquer processo inflamatório. Por exemplo, se você tiver uma úlcera no estômago, mas criança tem úlcera? Pode ter úlcera sim, e não é tão infrequente. Mas se você tiver também no esôfago uma esofagite, você também pode sangrar. Você pode sangrar com uma gastrite, uma inflamação da mucosa do estômago, ou uma duodenite, você pode sangrar. Por exemplo, uma inflamação aqui do intestino delgado. Sabe aquele verme que o amarelão, né? Ancilóstoma duodenale chama, mas é o amarelão. Ele pode causar esse sangramento e as fezes podem ficar escuras. Então, qualquer sangramento aqui pode acontecer isso. Mas não é só quando você tem uma inflamação, ou quando você tem uma parasitose, ou quando você tem algum aspecto assim ulceroso, né? Você sabe que a úlcera, Marcos, pode ocorrer até em bebezinho dentro da incubadora. Qualquer idade pode ter uma úlcera. É chamada úlcera de estresse. Incrível, né? A gente pensa em estresse, pensa lá o adulto como você, Marcos, que pode estar devendo, fica estressado, ou porque você vai viajar, fica estressado, ou tem algum problema ou outro e tal. Aí você pode ter uma úlcera de estresse. Mas o bebê, a criança também pode ter. E pode sangrar. E se sangrar, as fezes vão ficar assim. Então o esôfago pode sangrar por uma esofagite. O estômago pode por uma gastrite ou por uma úlcera. E o intestino delgado também pode sangrar por parasitose ou por um processo, uma duodenite, pode levar também a um sangramento e as fezes podem ficar pretas, chamado melena. Agora, tem um outro órgão, Marcos, que a gente tem muito cuidado com ele, que é o fígado. Sabe, Marcos, existem muitas doenças de fígado, sabe, que evoluem muito mal. Uma das coisas assim que o Brasil hoje é maravilhoso, Marcos, é transplante de fígado. Em criança, estou falando de adulto.
é uma medicina assim maravilhosa. Nós temos grupos em São Paulo, nós temos grupos assim extremamente importantes de gente que, em função da gravidade da doença, de uma doença de fígado, que vai para uma cirrose, você pode fazer transplante. Mas antes, às vezes, que isso aconteça, esse fígado doente, como o sangue passa com dificuldade por ele, ele pode desenvolver uma coisa que chama uma hipertensão dos vasos, hipertensão porta, hipertensão dos vasos, inclusive levar a uma dilatação dos vasos do esôfago e do próprio estômago, né? Então é chamada varizes. Você aí, olha, acho que você não tem varizes, né, Marcos? Mas, né, aí tem muita gente que tem varizes, né, na perna, que é fácil. Agora você imagine uma veia dessa em criança, e às vezes em criança pequenininha, dentro do esôfago, né? A possibilidade de ter um sangramento é muito grande. E aí você pode ter melena. Claro que se o sangramento é muito intenso, como eu mencionei no início, você pode também ter vômito. Então não é só a doença do sistema digestivo, assim, processo inflamatório, esofagite, gastrite, úlcera, duodenite, mas doenças do fígado que podem levar, em função de cirrose, podem levar a hipertensão porta e aí com varizes de esôfago. A gente manda fazer muita endoscopia, porque é a endoscopia que faz o diagnóstico desse tipo de situação. E aí a própria endoscopia pode assim, fazer a ligadura desses vasos, né? E aí você diminui o risco de sangramento. Então essas coisas existem, essas coisas muito raras. Nós temos um ambulatório, Marcos, assim, com muitas dessas doenças. Nós temos muitas doenças de fígado no ambulatório na Universidade de Marília. Claro, em clínica privada também, mas no ambulatório como referência regional, a gente tem muitas crianças com problemas principalmente de fígado, que exigem cuidados muito especiais, e de crianças que desenvolvem varizes de esôfago ou varizes no estômago e podem ter melena nas fezes, sangue nas fezes, sangue digerido. Mas existe também aquele sangramento em que a mãe observa, o sangramento vivo. E no próximo bloco nós vamos comentar sobre essa outra situação. Aqui nós falamos sobre o intestino alto, o esôfago, o estômago e o próprio fígado. Agora, no próximo bloco, fica aí com a gente, você vai ouvir um pouquinho quando sangra lá embaixo o intestino grosso, né? E aí a mãe vai ver um sangue, não preto, mas vai ver o sangue vermelho, aquilo que a gente chama de sangue vivo. Fica com a gente, Marcos, enquanto isso você chama o nosso comercial, nós voltamos em seguida. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência, sempre com muita informação para você no mundo da criança. Até já! Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe.
Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Tudo o que é vida começa aqui, na terra, no ar, na água. Cuidar da natureza é cuidar da nossa saúde, é respirar melhor, viver melhor, sentir melhor. Quando protegemos o meio ambiente, estamos protegendo o nosso futuro e o de todos que amamos. Porque o cuidado com a vida começa pelo cuidado com o meio ambiente. Aqui tem Unimed. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, no todo momento. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Olha que legal, o último bloco do programa de hoje, falando desse assunto muito importante. Ele já está aqui, ó, tá doido para acabar o programa. Diga lá, doutor! Terceiro bloco, Marcos. Finalzinho, sexta-feira, hein? Que legal aí, já estamos encerrando o programa, mais um pouquinho. Você que quer saber quando você encontra sangue na fralda ou no vaso, o que é que você faz? Nós estamos falando exatamente isso, que sangue nas fezes, isso preocupa e o que isso significa, né? Então nós falamos de um sangramento aqui, sobre esse sangramento preto, que é sangramento aqui do alto, do esôfago, do estômago, né? Mas imagine assim, só para completar, vejam aí isso que é sangue, olha aqui, olha, uma úlcera sangrando no esôfago, aliás no estômago, né? E, então isso aí pode fazer com que as fezes fiquem escuras, melena, sangue nas fezes, né? Então se um dia você olhar e ver as fezes escuras, você, peraí, isso é melena? Isso é sangue nas fezes? O que está acontecendo com o meu filho? Aí precisa realmente de uma avaliação médica. Mas nós temos outras situações. Agora aqui, ó, o sangue não é mais preto, mas é um sangue vermelho, tá vendo? É um sangue vivo, Marcos. Percebeu a diferença? Então aqui, Marcos, o sangue é baixo. Baixo o quê? Ele é do intestino grosso, né? Então, o intestino grosso, olha, tem uma parte que sobe aqui, outra que vai para lá, outra que vai para cá, outra que faz um Szinho, outra que tem uma parte mais reta, chegou no ânus, né? Cada parte dessa chama cólon. Então, quando isso inflama, porque... Marcos, assim, que a gente fala muito para as mães, ó, se está sangrando, alguma coisa tem. O intestino não sangra de graça. Ele sangra porque sofreu um agravo, sofreu no mínimo um processo inflamatório. Às vezes sofreu um processo inflamatório formando pequenas úlceras. Então esse intestino pode formar pequenas úlceras, né? Então quando sangra sangue vivo, você viu sangue vermelho na fralda, você está falando que está sangrando o intestino grosso. Como cada parte do intestino grosso chama cólon, é cólon mesmo, quando inflama esse intestino grosso, eu tenho certeza que você já ouviu a expressão, é uma colite, né? É uma colite, é uma inflamação do intestino grosso e você pode ter sangue nas fezes. Veja, Marcos, eu não estou falando de adulto, eu estou falando de criança. Porque se um adulto tem um sangue nas fezes, você tem que tomar outros cuidados, porque existem outras doenças além dessas que nós vamos mencionar. Doenças muito mais sérias, doenças aí que têm uma conotação neoplásica diferente. Nós estamos falando de crianças, certo?
E assim, um quadro assim que nós queremos lembrar e até orientar é uma criança que tem uma dor assim abdominal aguda, não é um processo crônico. Até meia hora atrás estava fazendo fezes amarelinhas normais, de repente começou com uma dor, final da tarde, noite, dor, às vezes com vômito, olhou para a barriga está estufadinha. Você pode ter uma invaginação intestinal. Uma alça entra na outra, uma alça intestinal entra na outra. Isso é uma invaginação intestinal. E aí, você vai ver as fezes, a criança vai eliminar umas fezes com sangue vivo, mas é uma fezes muito particular. Ela tem uma característica assim que você não pode esquecer que a gente está falando. E se você vê isso, você vai ter que ir para um pronto-socorro. Que é as fezes em geleia de morango, né? Então isso é um quadro agudo, não é um quadro assim, é um quadro agudo, não é um quadro persistente ou um quadro crônico. É um quadro agudo, dramático, você pode precisar de uma cirurgia. Então isso é a invaginação intestinal, né? Então aí as fezes, você vê lá, olha, estava tudo bem, de repente essa criança começou a gritar, tem 8, 9 meses, 10 meses, nunca chorou desse jeito, olha a barriguinha como está estufada, né? Isso pode ser uma invaginação e de repente você olha a fralda, olha a cor dessas fezes, parece geleia de morango, correndo para onde? Para o hospital, tá? Então, isso realmente é alguma coisa que a gente tem que mencionar, isso é um quadro agudo. É diferente das outras situações, que nós temos, por exemplo, um bebezinho. Você sabe que bebê é sempre aquele aspecto assim de preocupação e tal. Ainda esta semana nós vimos uma mãe muito aflita, porque eis que de repente o nenê começou a apresentar sangue nas fezes. É um bebê assim de 30, 40 dias. Olha, bebê de 30, 40 dias é bebê mesmo, né, Marcos? É muito pequenininho. E quando você vê sangue nas fezes, você fala, opa, tem coisa errada. Então, isso é chamado uma colite alérgica. Então, inflama esse intestino grosso. Então, como a parte do intestino grosso chama cólon, inflamação do cólon é colite. Só que tem uma origem em bebê, isso tem uma origem determinada pela alimentação, né? E entra nesse grupo de doenças alérgicas, né? Então nós temos aqui para mostrar, olha aqui, esse é a mamadeira, o leite artificial, o leite de vaca, pode ser uma fórmula ou não, mas a proteína é da vaca, e isso pode levar você a ter sangue nas fezes, você pode acontecer isso. Isso é uma colite alérgica, uma colite determinada pelo alimento. Agora, gozado, que você também pode ter nisto, Marco, tá vendo? Tá mamando no peito e tem uma colite. Então, por que isso? Porque assim, a proteína que a mãe ingere, que pode ser leite de vaca ou qualquer outro produto, essa proteína pode inflamar esse intestino que nós mostramos aqui e sangrar. Então, o mais comum é isto, leite artificial, mas pode ocorrer quando a mãe também amamenta. Mas então, você está dizendo, você está falando em alergia, e está falando que o leite materno pode provocar isso? Pode sim. E às vezes o sangramento não é assim tão pouquinho, às vezes o sangramento é bastante. Normalmente, você fazendo uma dieta para a mãe, qual dieta? O mais comum é que a mãe que ingere leite de vaca, a criança desenvolva uma colite alérgica. A suspensão do leite da mãe, do leite que ela bebe, ou do brigadeiro que ela come, do queijo que ela come, do Danone, do bolo, tudo que vai leite, uma restrição absoluta do leite da mãe, você em geral melhora esse sangramento aqui. Melhora a inflamação, melhora o sangramento. Então, colite alérgica é bebê, sim, é bebê em que a fralda começa a aparecer estrias de sangue em quantidade variável. A gente nunca consegue medir o quanto a criança está perdendo de sangue.
mas você tem outros meios de saber se é muito ou se é pouco. Mas viu sangue nas fezes, é bebê, uma hipótese mais plausível é de que seja uma colite alérgica. E se for leite materno, você vai olhar para a mãe, para a dieta dela. Se for o leite de vaca que tiver na mamadeira, leite artificial, nós vamos ter que mexer nesse leite. Então, quadro agudo, você tem a invaginação intestinal, colite alérgica bebê, doença inflamatória intestinal é uma situação muito mais grave. É diarreia importante, é sangue em grande quantidade, né? Então aí a gente fala em retocolite ulcerativa, em doença de Crohn, não dá para mencionar assim e a gente orientar vocês, mas existe isso em criança, Crohn, existe em criança Crohn, existe retocolite em criança. Então, aí é uma criança em geral maior, embora a gente já teve Crohn em criança aí de primeiro ano de vida, mais que um caso, mas é raro. E retocolite também em criança de baixa idade. Então, mas aí o sangramento é muito mais abundante do que simplesmente uma colite alérgica. É uma coisa mais dramática, de muita cólica, de muita dor, muito choro, né? Então, é um grupo de doenças mais graves. Você pode ter uma fralda suja por uma constipação intestinal. Aí não é mais diarreia. Por quê? Porque a criança faz esforço para evacuar, sofre para evacuar. Isso é que você deve prestar atenção. E aí pode desenvolver fissuras ou até um broto hemorroidário. E aí, de repente, você vai... Essa semana nós tivemos uma criança grandinha que, quando ela própria fez a sua higiene, acabou de evacuar, fez a sua higiene, o papel higiênico está vermelho. Ele saiu gritando, chamando a mãe, né? E nós examinamos e vimos que tinha uma fissura muito importante. Então, a constipação intestinal, que é uma doença muito comum, também, se a criança fizer muito esforço, pode ter fissuras e pode ter um broto hemorroidário que sangra. Então, isso é para lembrar, assim, do que nós devemos fazer nessas situações, quando nós temos umas fezes escuras ou quando nós temos sangue vivo. Precisa realmente de uma orientação, mas para você ter uma noção dessas doenças e ter uma participação mais ativa se isso acontecer. Espero que não aconteça. Mas, de qualquer forma, é essa a nossa palavra dessa sexta-feira, para que você tenha uma noção desse sintoma assim que a gente percebe, olha, deixa a mãe muito aflita. Enquanto isso, Marcos, nós queremos desejar para você e para o telespectador, nossos queridos telespectadores, amigos da nossa querida Marília e região, um final de semana muito feliz. Lembrando, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, doutor. Um ótimo final de semana a todos. Que Deus os abençoe e a gente está de volta semana que vem, se ele assim permitir. Até a próxima. Tchau.